Boa noite, vamos começar o Evangelho com a mensagem com a oração. Aprenda a viver dentro de suas possibilidades, buscar uma vida de aparências fora de sua realidade. Só o levará para um abismo sem volta. Construa a sua vida aos poucos, lutando a cada dia e extraindo da vida o que ela tem de melhor, a simplicidade. Chico Xavier. Vamos fazer a prece agora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos de todo mal, que assim seja. Boa noite a todos. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo do Evangelho, do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o estudo de hoje é a utilidade providencial da riqueza, as provas da riqueza e da miséria. O Evangelho segundo o Espiritismo ele já começa a nos colocar a reflexão que se a riqueza fosse um impedimento para que nós, filhos de Deus, pudéssemos adquirir a nossa felicidade, né, no processo evolutivo de moralização, Deus não permitiria que nós passássemos pela prova da riqueza. Né? Então, seria uma injustiça, né, a gente nascer, né, vir ao mundo, passar pela experiência de ter posses, e isso ser para nós um impedimento, né, para que pudéssemos evoluir. Então não seria justo. O Evangelho coloca que a riqueza ela é apenas uma prova, como é uma prova a pobreza, uma prova mais difícil. Por quê? Porque, como diz o Evangelho, ele excita o orgulho, excita o egoísmo, né? E nos coloca aí um desafio muito grande em razão das nossas próprias deficiências, das nossas dificuldades morais. Né? Mas a utilidade providencial da riqueza e da pobreza, ela está ligada aos nossos princípios, aos nossos valores íntimos, à consciência que temos da vida. Né? Não digo a nossos conceitos, porque muitas vezes nós temos conceitos e não vivemos esses conceitos porque ainda não estamos iluminados, com a consciência iluminada desses conceitos. Né? Muitas vezes alimentamos os conceitos religiosos, os conceitos espíritas, os conceitos doutrinários e cristãos, né? Afirmamos essa fé, mas muitas vezes nossa consciência não está iluminada por isso. Né? Nossos valores, né, não nos direcionam a uma vida dentro dessa consciência. Então, quando falamos da utilidade da riqueza e da pobreza, da utilidade providencial da riqueza e da pobreza, estamos fazendo uma reflexão em torno da nossa percepção da vida. Né? Então, o que percebemos da vida? Se a nossa percepção, se a nossa forma de ver, sentir, compreender a vida está no plano material, nós não vamos ver nem na pobreza, nem na riqueza, os conceitos expostos pelo Evangelho. A riqueza será, sim, para nós um impedimento. Né? Enquanto estivermos apegados à matéria, enquanto estivermos, né, focado, condicionado, limitado às compreensões do imediatismo, né, do utilitarismo, aí a riqueza representará sim, né, uma dificuldade à felicidade. Né? Mas também nos trará um aprendizado. Por quê? Porque dessas vivências, né, virá as desilusões. Né? Ou seja, a gente alimenta com a riqueza o nosso ego, alimenta o nosso orgulho, né? Criamos nossas ilusões,
criamos nossas fantasias, né? Vivenciamos experiências de uma falsa felicidade, né? E aí essas experiências culminam na desilusão, no sofrimento, que é um despertar, né? É um processo de aprendizado do espírito que faz com que ele possa, né, desejar contemplar significados maiores da vida. E aí ele começa a ascender no entendimento de si mesmo e da vida. E aí, dentro desse processo, o espírito começa então a compreender qual é o seu papel no mundo, qual é o seu papel na existência humana, né? Por quê? Porque ele passará então a entender as coisas como elas são, diante dessa experiência entre dor e sofrimento, alegria e tristeza, né? Decepções, conquistas, e aí ele passará a perceber isso. E aí ele terá uma dimensão cada vez maior da vida, né? E aí quando ele começa a iluminar a sua consciência com essa percepção mais justa, ele então passará a entender a riqueza como um instrumento de progresso seu e do próximo. Por quê? Porque ele colocará essa riqueza como um recurso de transformação da humanidade, de construção, de melhora de vida, né? Onde ele passará a olhar para o próximo, né? E ver naquele que tem menos um irmão que ele precisa acolher, um irmão que ele precisa amparar. E aí ele estará fazendo o exercício do amor. Por quê? Porque ele se coloca no lugar do outro, né? Na necessidade do outro. E aí ele passa a ser um instrumento divino, né? Nesse processo de progresso, né? E quanto à pobreza? A pobreza também, né? Gera, né, suas dificuldades, né? A pobreza também faz com que essas pessoas que têm uma visão ainda imediatista, ainda utilitarista, materialista da vida, essas pessoas passam a ver na pobreza um sentido de ausência de felicidade. Ou seja, a pessoa passa a sofrer por não ser capaz de perceber as oportunidades que a vida lhe oferece dentro da condição em que ele se encontra, né? A pobreza, ela está no valor que se traz da vida, como nós já falamos, né? Tem uma história que eu até pedi para a Gisele leu para a gente, né, no processo de escolha da mensagem, que fala justamente disso, que um pai resolveu levar um menino para conhecer, né, um outro lado da realidade em que eles viviam. Eles eram uma família rica, né, eles tinham posses, eles tinham dinheiro, então ele resolve levar o filho para conhecer o outro lado, conhecer a dificuldade, conhecer a pobreza. Então ele leva o menino para o interior, para conhecer a vida do interior. Então eles vão para um sítio, para uma pequena fazenda, uma pequena propriedade urbana, né? E eles passam alguns dias lá, né? E ao retornar, ele pergunta então do filho: meu filho, o que você achou? Qual a sua conclusão? O que você pôde observar? Ele disse: pai, o que eu pude observar é o quanto nós somos pobres, o quanto nos falta ainda muita coisa, porque nós temos uma casa em que na nossa casa há uma piscina grande, mas eles têm um lago lindo lindo e um lago grande, né, bem maior do que a nossa piscina. Lá a gente tem um jardim dentro da nossa casa. Eles têm uma floresta, pai, né, onde os passarinhos cantam, onde aves que a gente não vê ali estão, né? A gente tem dentro da nossa casa luminárias, temos abajus, mas eles têm estrelas que brilham de forma muito bonita, né, revelando a grandeza do universo. Então, eles possuem muito mais do que nós, pai.
E o pai então passou a refletir naquela ponderação do filho, né? Fazendo com que o pai refletisse no que é ser rico, né? Ser rico está no sentido de poder usufruir, né, daquilo que a vida lhe dá, né? Ou seja, ter possibilidades de ser feliz, possibilidades de crescer, possibilidades de perceber o quanto a vida lhe serve, o quanto a vida lhe oferece de oportunidades. E quando nós temos a condição de simplicidade, que é a condição da criança, né? Condição de humildade, de simplicidade, nós somos mais capazes de olhar e perceber as coisas em nossa volta e valorizar as coisas, né? Temos menos... existe mais possibilidade de nós não nos iludirmos, não nos alimentar com fantasias, né? A humildade nos possibilita perceber a vida de forma mais ampla. Então, assim, pobreza e riqueza são experiências, né, que vão nos possibilitar vivências de aprendizado, né, em que tanto uma quanto outra nos conduzirá ao aprendizado da humildade, né, para podermos, dentro da humildade, dentro da reflexão de ver a vida de forma simples, a gente poder reconhecer onde se encontram os verdadeiros valores da vida. E reconhecendo os verdadeiros valores da vida, possamos ser mais felizes, né? E aí, assim, e o verdadeiro valor da vida é aquilo que Jesus disse, né? Que é o tesouro do Espírito, né? Onde a traça não corrói e os ladrões não roubam, né? Que é o valor eterno, que é o valor do amor, né? Então, seremos mais aptos a amar, né, quando aprendermos a sermos mais humildes nas experiências da riqueza e da pobreza, né? Porque já vimos que tanto um quanto o outro nos permitirão viver experiências de aprendizado, viver experiências de despertar, viver experiências de melhoramento moral. Agradeço a todos pela oportunidade, boa noite, um abraço, né, e um beijo no coração de todo mundo. Tchau. Bom, agora a gente vai fazer a prece final. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia de vida, obrigado pelo nosso alimento, abençoe aqueles que estão na rua passando fome e aqueles que estão no hospital passando por doenças. Obrigado por mais um dia de vida, abençoe nossas famílias e amigos, que assim seja.